queria agradecer a Laís pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui neste dia tão especial. A professora Dalmário também pelas preciosas orientações durante esse preparo. Nós iremos interpretar 6 canções de uma obra do compositor norte-americano Aaron Copland, que se chama Old American Songs. E aí eu vou falar um pouquinho das 3 primeiras que a gente vai fazer. Aí depois que eu fizer essas 3, se a gente fizer essas 3, eu falo mais um pouco das outras 3. A primeira delas se chama Long Time Ago e fala, o eu lírico está falando de recordações que ele traz consigo de acontecimentos de há muito tempo, em especial de uma donzela que era muito querida e admirada, e de quando ele falou palavras de carinho para ela. Então essa é a primeira. A segunda se chama At the River e foi retirada de um hino cristão que faz referência a uma passagem bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que diz, que o autor diz que o anjo mostrou-me então um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Então é uma referência a um hino bíblico, a um hino cristão. E a terceira, Simple Gifts, que é também inspirada numa canção religiosa, uma canção cristã, só que de uma comunidade inglesa do século XVIII. E essa canção ela é mais animada e ela era usada em ritmo de dança mesmo, em momentos de adoração dessa comunidade. Então, agora a gente faz essas 3, e depois faço uma breve pausa e explico as próximas 3 também. Long time
E agora falando um pouco das próximas três que a gente irá fazer.
será Zion's Walls, que são os muros de Sião, faz referência aos montes de Sião, e são colinas que se encontram em Jerusalém, que posteriormente foram assimiladas, digamos assim, por extensão, à própria terra prometida, a terra de Israel. É uma canção que fala que o eu lírico convida os pais, irmãos, mães, para se juntarem a ele, a esses louvores de Sião. Em seguida, temos uma canção que foge um pouco desse contexto mais de hino cristão, que é The Dodger. Dodger é uma palavra em inglês que significa uma pessoa que adia aquilo que ela tem que fazer, como se fosse uma espécie de procrastinador. E é uma música de campanha que Copland fez um arranjo de uma canção folclórica que foi utilizada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano de 1884. E aí ele fala que o candidato é um Dodger, né? Essa pessoa procrastinadora aí, o pregador é um Dodger, o amante é um Dodger e ele mesmo é um Dodger. E em seguida, para terminar, nós temos uma canção que é I Bought Me a Cat, que é uma canção infantil, em que o narrador ele vai narrando animais que ele foi comprando. Cada verso ele vai acrescentando mais um animal, até que ele falar que ele comprou uma esposa. E aí ele vai falando dos sons que esses animais fazem. E aí vocês vão ver como é que isso se dá na música. Então, agora, Zion's Walls. Dodgers, the candidates are Dodgers,
God boys is a dodging for a note. Yes, we're all dodging, 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 dodging. Yes, we're all dodging out away through the world. Yes, the preacher is a dodger, yes, a well-known dodger, yes, the preacher is a dodger, yes, and I'm a dodger too. He'll preach you a gospel and tell you of your crimes, but God, boys, is a dodger for your dimes, as we're all dodging, 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 yes, we're all dodging out away through the world. Yes, the lover is a dodger, yes, a well-known dodger, yes, the lover is a dodger, yes, and I'm a dodger too. He'll hug you and kiss you and call you his bride, but God else is a telling you a lie. Yes, we're all dodging, 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 dodging. Yes, we're all dodging out away through the world. I bought me a cat pleased me. I fed my cat on the yonder tree. My cat says, fiddle I feel. I bought me a duck, my duck pleased me. I fed my duck on the yonder tree. My duck says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel. I bought me a goose, my goose pleased me. I fed my goose on the yonder tree. My goose says, quack, quack. My duck says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel. I bought me a hen, my hen pleased me. I fed my hen on the yonder tree. My hen says, shh, 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 shh. My goose says, quack, quack. My duck says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel. I bought me a pig, my pig pleased me. I fed my pig on the yonder tree. My pig says, grief, grief. My hen says, shh, 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 shh. My goose says, quack, quack. My dog says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel. I bought me a cow, my cow pleased me. I fed my cow on the yonder tree. My cow says, boo, boo. My pig says, grief, grief. My hen says, shh, 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 shh. My goose says, quack, quack. My dog says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel. I bought me a horse pleased me. I fed my horse on the yonder tree. My horse says, my cow says, boo, boo. My pig says, grief, grief. My hen says, shh, 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 shh. My goose says, quack, quack. My dog says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel. I bought me a wife, my wife pleased me. I fed my wife on the yonder tree. My wife says, honey, honey. My horse says, my cow says, boo, boo. My pig says, grief, grief. My hen says, shh, 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 shh. My goose says, quack, quack. My dog says, quack, quack. My cat says, fiddle I feel.
enquanto eu sonhei com isso, eu sonhei acordada, imaginei como seria esse dia, e eu sonhei também dormindo. E o último sonho que eu tive, eu me lembro do sonho, né, deste momento em que eu agradecia primeiramente a Deus. Então eu quero agradecer a Deus porque Ele me trouxe até aqui hoje, me ajudou, ai meu Deus, me ajudou todo esse trajeto aí. Eu entrei aqui uma menina e eu me sinto hoje saindo aqui uma mulher, porque foram muitos aprendizados e tudo foi muito mais do que a música, muito mais do que a faculdade. Então agradeço a Deus por isso, agradeço aos meus pais que sempre me apoiaram, sempre confiaram em mim. Então eu sou infinitamente grata, né? Espero estar retribuindo e retribuir cada vez mais para os meus pais isso aí. Eu gostaria de agradecer ao meu namorado que está aqui hoje e que me acompanha e já escutou, gente, ele já sabe essas músicas de cor. Ele já sabe essas músicas de cor. Muito obrigada, meu amor. E eu quero agradecer ao Elias. Muito obrigada, Elias, que topou fazer comigo esse recital. A gente teve um duo aí durante uns bons anos da faculdade, né? E tá aqui hoje podendo apresentar isso que a gente fez é muito bacana, é muito legal. Eu quero agradecer a todos os meus alunos que estão aqui hoje, a todos os meus amigos, a todos os meus colegas de turma, todo mundo que está aqui e que de alguma forma contribuiu para que eu estivesse aqui. E eu não posso deixar de falar dos meus professores que me ajudaram muito e me ensinaram assim tudo que eu toquei aqui hoje, aquilo que eu não toquei, né? Que o nervosismo aí contribui, né? Então eu quero agradecer a minha professora Jovina, que é lá de Teófilo Otoni, minha professora de percepção, harmonia, teoria, piano. Tia Jó é sensacional, muito obrigada, Tia Jó, muito obrigada por estar aqui e toda a família. Eu tive uma grande alegria aqui na UFMG, que foi estudar com todos os professores de piano. Todos os professores de piano, eu peguei alguma matéria. Então, assim, a Stephanie, quando eu comecei, a Stephanie falava comigo assim, Laís, tem uma matéria que você vai gostar muito. Eu entrei aqui com uma deficiência de técnica, por minha parte. Tia Jó lembra, né, Tia Jó? Tia Jó filmava a minha mão e a minha mão era assim, você lembra, Tia Jó? A minha mão era assim, e aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a Stephanie falou comigo assim, Laís, pega uma matéria chamada técnica pianística. E essa matéria mudou a minha vida, Dalmário, e eu agradeço muito. E eu era muito obediente, né, Stephanie? Porque a Stephanie falava comigo assim, Laís, pega técnica pianística. Aí eu pegava. Pega literatura do piano com Maurício. Aí fui fazer literatura do piano com Maurício. Cadê o Maurício? Fui fazer literatura do piano e assim aprendi muito. Maurício colocou uma vez uma música. Olha só, tanto que Maurício me ensinou, né? E eu vou lembrar de uma música lá que parecia uma galinha. E eu comecei a rir dentro da sala. Eu falei assim, meu Deus, ninguém tá rindo. Será que é isso mesmo? Será que eu entendi certo? E assim, gostei muito. Fiz aulas muito boas. E eu estudei técnica pianística com a Dalmário, técnica 1, técnica 2. E depois disso eu nunca mais deixei de ser aluna da Dalmário. Porque eu fui ser aluna dele de música de câmara. Depois eu fui aluna dele de performance de piano. Depois eu fui aluna dele de concerto. E hoje eu sou aluna dele de piano. Então, olha, Dalmário, eu agradeço muito ao Senhor por todas essas aulas. E assim, com todo o respeito que o Senhor sempre teve por mim e tem nas aulas, eu falo que eu amo muito o Senhor. E eu amo a sua aula, eu amo a sua didática. Eu saio aqui pulando, porque eu nunca saio uma aula sem aprender alguma coisa. Sempre, toda aula é um termo novo, é alguma coisa nova. E toda aula eu saio aqui pulando, né? E o que eu faço? Liga pra mim. Eu ligo pro Matheus para contar o quão legal foi a minha aula de piano. E então, muito obrigada a todo mundo que está aqui, que contribuiu. Muito obrigada. Obrigada, gente.